Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. Voltamos para falar de história e no vídeo de hoje vamos falar sobre o darwinismo social. O darwinismo social foi uma teoria pseudocientífica do final do século XIX que aplicou de forma distorcida os conceitos de seleção natural de Charles Darwin às sociedades humanas. A corrente argumentava que grupos e classes dominantes eram mais aptos, usando essa premissa para justificar a desigualdade, o racismo, o imperialismo e a eugenia. Origem e contexto. Surgiu na Europa e nos Estados Unidos por volta de 1870, impulsionado por pensadores como Herbert Spencer. Defendia que a pobreza e o fracasso social eram falhas naturais dos indivíduos menos adaptados, e também serviu como base ideológica para justificar a dominação colonial e a exploração de povos na África e na Ásia. Mas quais seriam as consequências históricas dessa distorção? Imperialismo. Acreditaram na superioridade tecnológica e racial europeia, validando assim a partilha de territórios ultramarinos. Racismo científico é outra consequência. Promoveu teorias de branqueamento e segregação em várias nações, e ainda regimes totalitários, fornecendo bases intelectuais que mais tarde influenciariam práticas do fascismo e do nazismo. O darwinismo social foi criado e desenvolvido principalmente pelo filósofo britânico Herbert Spencer no final do século XIX. Ele aplicou conceitos de evolução e a frase sobrevivência do mais apto às pessoas e nações. Charles Darwin não criou nem apoiou essa visão, que acabou distorcendo sua teoria biológica para justificar desigualdades sociais. Origem e conceitos. Herbert Spencer criou as bases teóricas ao defender que classes ricas ou elites eram mais aptas. Erro conceitual. Misturou biologia com a vida em sociedade. Falsa ideia. Afirmou que a pobreza ou a fraqueza de grupos humanos era um reflexo de uma lei natural. Historicamente, potências europeias se apropriaram do imperialismo para justificar o domínio sobre outros povos. Racismo científico. Promoveu a crença em raças humanas superiores e inferiores. Práticas cruéis. O darwinismo social serviu de base para ideias de eugenia e regime extremistas, como, por exemplo, ações como o extermínio de judeus, ciganos e outras comunidades. No Brasil, o darwinismo social foi uma adaptação de teorias de Charles Darwin para tentar explicar e hierarquizar a sociedade e as raças no final do século XIX e início do século XX. Elas serviram para as elites justificarem o racismo, a exclusão social e o controle das populações negras e indígenas após a abolição da escravidão. Contexto histórico. Fim da escravidão. O país precisava lidar com milhões de ex-escravizados livres, sem oferecer direitos ou inclusão. Influência europeia. Intelectuais brasileiros copiaram ideias da Europa para justificar o atraso econômico e social do Brasil pela mistura de raças. Racismo científico. Médicos e cientistas tentaram provar por meio de teorias biológicas que os brancos eram superiores aos negros e indígenas. Principais manifestações:
Teoria do branqueamento. Por essa teoria, acreditava-se que a população iria melhorar e se tornar branca com o passar do tempo por meio da vinda de imigrantes europeus. Eugenia no Brasil. Instituições como a Liga Brasileira de Higiene Mental tentaram usar regras de controle de natalidade e psiquiatria para purificar, entre aspas, a sociedade. Antropologia criminal. Técnicos como Nina Rodrigues usavam argumentos biológicos para defender que negros tinham maior tendência ao crime. E quais seriam os impactos na sociedade atual? Desigualdade racial. O pensamento ajudou a fixar a população negra na base da pirâmide social e econômica do país, enquanto os brancos estão no topo da alta sociedade. Preconceito estrutural. Ideias de inferioridade racial se espalharam pela cultura, leis e instituições, deixando marcas visíveis até hoje. Gostaram do conteúdo? Então se inscrevam no canal e até mais.